Mais uma vez, senhores, estamos aqui. Hoje estamos aqui na região do Agreste. Eu estou com o senhor Emanuel. O senhor Emanuel é empresário da Masa Contabilidade Digital e também ele tem uma parceria junto com o pessoal da Ponto-Cera de Recife. Emanuel é formado já há mais de 20 anos e atua exatamente nessa região daqui do Agreste, pegando essa região do Agreste, a macro região do Agreste, como também a macro região lá do Vale do São Francisco. É um profissional que não se dedicou, não pela área, não foi ele que escolheu, mas acabou convivendo e vivendo nesse período todo dentro toda essa estrutura que foi essa macro região da área do São Francisco que é aqui. Com isso, ele tem uma vivência e ele tem uma experiência dentro dessas áreas que é muito forte, né? Já tem operacionalizado muito. O Emanuel, todo esse período, como a gente chama, o nome dele é mais conhecido como Emanuel por todos que têm esse carinho por ele, mas a empresa dele, constituída junto com o irmão dele e outros funcionários que trabalham com ele, tem se dedicado a fazer todo esse trabalho básico, revisão contábil, recuperação de crédito, recuperação fiscal, a parte de consultoria contábil. Eu mesmo já trabalhei com o Emanuel algum período, quando eu tive que fazer algumas recuperações de empresa e alguma coisa, e contei com a ajuda não só na época da Parcelar Consultores, que hoje é acontecer, como também com o Emanuel, que veio brilhantar e trabalhar conosco. Então, eu sou testemunho do bom trabalho que ele tem efetuado, por isso que hoje nós estamos aqui apresentando. Eu vou aproveitar toda essa expertise que o Emanuel tem, toda essa experiência que você conseguiu nesses anos todos, Emanuel. Eu vou te fazer uma pergunta para você. O que é que você pôde ver, assim, quando se retratamos assim, a região e a contabilidade? O que você diria para os empresários assim, que você viu assim, nesse período que seria mais atencioso, que deveria ter mais uma atenção, mais um foco para que a empresa trabalhasse dentro daquele pianinho que a gente sabe que ela tem que fazer? Essa região aqui do Agreste, Marcelino, o que eu percebi muito que o empresário não tem muita atenção à parte fiscal, né? Porque hoje os impostos eles desoneram mais tanto a produção como o comércio. Os empresários não se preocupam muito porque a tributação hoje é para o produto, é para o fornecimento. E se você tiver um cuidado, você paga imposto 2 vezes tributado, uma bitributação. Isso é coisa até antiga, né? Mas hoje está mais, porque hoje está mais detalhe, o detalhe é maior, por NSM, é por produto, cada produto tem uma legislação específica. Se você tiver um setor contábil fiscal, dentro da empresa ou fora, bem atento, você paga imposto sem duplicidade aumentando o custo do seu produto, né? E outro detalhe também é a parte do setor pessoal também, que eu acho que o pessoal, com essa imputação social, ficou mais complicado de você fazer algumas operações pessoal, demissão, férias, estão pagando muita multa, estão deixando virar as férias em dobro. Agora a parte da SST, que é a parte da demissão, não estão deixando de informar. Depois do E-Social, você quer dizer? Depois do E-Social. Ficou mais assim. Mas acho que isso foi em todos os locais, ou você acha que existe algum diferencial hoje aqui na região do Agreste, ou lá no Vale do São Francisco, que diferencia das outras regiões do estado? Sim, aqui lá no Vale do São Francisco, o pessoal, principalmente nas fazendas, lá muita fazenda lá, a agricultura, lá eles se dedicam mais para o pessoal, social. E aqui não, aqui é mais muita empresa pequena, não tem empresas grandes, poucas empresas grandes. Essa parte aqui do Agreste, né? Gravatar, Bezerros. Então, em suma, você aconselha que as empresas foquem com mais cautela e mais cuidado a amplitude da parte exatamente do setor, que seria, não é o RH que você está se referindo, de certa forma, e o tributário, né? E o tributário, mas o tributário sempre, eu acho que dentro das empresas sempre foi um foco muito mais importante. Eu diria que quando você junta, a realidade, Manuel, é que
o empresário precisa acordar para verificar que quando você fala no contábil, no financeiro, no fiscal e no RH, ele tem que começar a aprender a usar isso como uma ferramenta, tá, de gestão, e uma ferramenta de gestão muito forte. O fato de você estar avisando isso hoje, dizendo que aqui me parece um pouco mais forte, nessa região, mas eu creio que seja em todo canto, mas aqui talvez seja que não tenha, assim, o empresário ainda não focou esse lado. É mais ou menos isso que você quer dizer, né? E outro detalhe também muitos empresários me procuram para fazer uma montagem do preço de venda, não sabe fazer, não sabe procurar um custo do produto. E aí dificulta, não sabe quanto estão lucrando, não usa as ferramentas, não usa a contabilidade, não usa o financeiro corretamente e às vezes estão no prejuízo e não sabe. Mas você sempre orienta para ele buscar, criar, porque não é uma questão só do contador. O contador, logicamente, ele tem essa visão, ele cuida do livro, ele cuida dos pontos, do detalhe. Afinal de contas, a contabilidade é a relação de atos e fatos de uma empresa, né? Então faz isso. Mas, na realidade, aí implica também, né, exatamente nesse setor. Tem o pessoal do fiscal, tem o pessoal do RH, tem o pessoal... Então, essa conjuntura... Mas, quando falou isso, você falou um foco nas empresas de pequeno porte ou falou um foco geral? Porque as de grande porte eu creio que já tem essa observação. Tem, mas principalmente as pequenas empresas. Principalmente as pequenas empresas têm essa dificuldade. E aqui, me parece, na região, a atuação das pequenas e microempresas é mais forte do que as grandes empresas, né? Na cabeça do microempresário, pagando as contas, sobrando dinheiro para ele não tem planejamento, não faz um orçamento para o ano que vem. Aí a visão dele é muito pequena para essa parte, contato fiscal. Ele se preocupa mais em comprar e vender e pagar as contas. Como é que você acredita que se poderia ajudar os microempresários da região, já que você tem esse pensamento, esse foco? Como é que nós poderíamos ajudar para que ele criasse esse foco? De que forma você vê isso? A maneira seria, assim, que aqui tivesse, então, uma maneira de ter cursos para empresários, ou então uma palestra, sempre ter palestra, não sei, o Sebrae, ou então mesmo a FIEP, entrasse aqui com alguns cursos em cada cidade, né? Pelo menos uma vez em 6 meses, voltado para o empresário, para ele ter o entendimento e começar a pensar ver esse lado. Aí quem diga a você é o seguinte: eu acredito que a FIEP e os outros órgãos que a gente participamos juntos com isso, eles têm se empenhado nisso. O que eles precisam também é da colaboração dos empresários, porque quando faz o curso que pleiteia a ação, a maioria das vezes não tem tempo de participar. Geralmente o que a gente escuta mais é isso, é o seguinte: eu preciso, mas não tenho tempo para fazer. Então é aquela história basicamente do ovo da galinha, né? Então, muitas vezes a gente fica assim, precisamos educar, precisamos fazer o curso, precisamos treinar, mas precisa que eles colaborem também. Isso, que não seja o empresário em si, porque eu não vejo assim, o próprio empresário numa sala de aula, uma pessoa já idosa, já que vem lutando, já que passa o dia todo, desde manhã até de noite, com todo esse trabalho, dentro de uma sala de aula para fazer toda essa mensagem. Não é tão simples assim. Porém, pode educar todo o pessoal que trabalha junto com ele. Então, o que temos que fazer é fazer essa educação. E você, no papel de contador, no papel de viver na região, no papel de trabalhar com isso, você acha que tem tido alguma melhoria nesses últimos anos ou tem havido estabilizado? Ou sempre foi assim? Você acha que vai continuar? Não, teve uma melhoria. Tem alguns empresários que eles conseguem. Pelo menos. Já está melhorando. Quer saber qual o custo, pede para calcular, ensinar como é que faz o preço de venda, quer saber o lucro. Tem uns que querem saber, mas tem outros que não. Se você hoje fosse dar um curso aqui na região para os empresários com foco na área contábil, que não é o papel dele, tá? Eu vejo assim que o empresário ele já contrata o contador, ele já contrata para que ele faça aquilo tudo, para ver se ele escapa daquilo e sobra mais tempo para ele focar em outro canto. Mas, na realidade,
nós sabemos que ele precisa fazer melhoria, seja ele, seja um funcionário, seja alguma coisa, mas não só você vê isso, como acho que também os setores também veem. Então, do lado seu de contador, qual seria o que você veria hoje assim? Se você fosse fazer um curso de instrução, não, você só pode fazer um ou dois cursos. Qual seria isso que você Seria a parte procuraria? fluxo de caixa. Muitos empresários aqui têm dificuldade com fluxo de caixa, de saber quanto vai ganhar, quanto vai receber, quanto vai pagar. Dinheiro, saber dinheiro. Parte tributária, saber o que ele está pagando de imposto, qual produto dele, que incide os impostos, e o que ele vai pagar, o que ele tem de crédito, o que não tem, o que ele pode ter benefícios fiscais, como Mas, ele tem. Emanuel, me deixa interrogar você com a questão. Eu entendi bem o seu ponto de vista, eu acho que você está com a razão. Porém, veja bem, estamos citando que esses acontecimentos, tem mais foco em cima da micro e pequena empresa, do MEI e do micro. Né? Do micro e EPP. E essas empresas, Emanuel, não tem um número de funcionários assim, e muitas vezes funcionários capacitados para fazer isso. Então, a gente sabe que nós sabemos que na realidade o empresário deveria fazer um fluxo de caixa melhor, tá? Cuidar da contabilização dos impostos com a visão mais ampla, mas nem ele tem esse conhecimento. E tampouco ele tem pessoal para treinar para fazer isso. Então, às vezes a gente fica naquela utopia. Ele precisa melhorar isso para poder fazer melhor. Mas para fazer melhor ele teria que aprender ou educar a equipe dele. Mas ele nem tem tempo, nem tem equipe. Então a coisa se reverte. Volta aquela história do ovo e da galinha, entendeu? Então o empresário precisa melhorar nisso e nisso. Mas ele não tem uma equipe, ele não tem um pessoal, e muitas vezes o pessoal não tem aquela estrutura, nem aquele conhecimento. Você conhecendo isso, porque você vive aqui, você sabe que essa é a realidade, tanto dessa região do Agreste como a região do Vale de São Francisco. Hoje, já no Vale tem empresas muito maiores, tem multinacionais muito mais fortes, já talvez até com foco melhor, mas ainda com pensamento aqui, com pensamento nessa microempresa. Eu lhe digo, como é que você vê uma forma de corrigir isso? Porque só fazer curso e treinar... Na realidade, quem faz é o escritório, o contador que faz. O escritório faz, procura fazer com que a empresa pague menos impostos possível, revisando. Agora, a questão de caixa, fluxo de caixa, não tem como o contador fazer, porque é uma coisa mais intrínseca. É mais financeiro. O empresário, às vezes, é mais financeiro. Ele também não abre muito a vida dele, financeiro do contador. Ele vai pedir o extrato, ele dá e não dá, fica aquele, né? Isso não seria mais função do financeiro, realmente? Mas se a empresa pequena não tem, né? Geralmente, a empresa pequena é o dono. O dono, a esposa, ou então tem um ou dois funcionários que também não tem capacidade, não tem treinamento. Estamos falando mais, talvez, assim, em abertura de informações. Né? Para que o contador, já que ele não tem um pessoal habilitado, que o contador seja devidamente informado para que ele possa arguir as questões e fazer um melhor planejamento e uma melhor estrutura. É isso que você está dizendo. Olhando por esse lado, me parece que tem que haver uma contribuição mútua, né? Em ambos os casos. E aí eu acho que é seu papel. É seu papel, não sei. É nossa batalha, a vida toda essa batalha. Passa para o empresário, assim, faça aquilo, melhor assim, o imposto assim, não compra em São Paulo, tem que comprar aqui mesmo, no Nordeste, diferencial da Lita, compra isso. Ensina seu funcionário a fazer um fluxo de caixa, lançar, utilizar contas a pagar para receber, Vocês já pensaram, talvez, em fazer um lançamento pequeno, talvez de um segmento de ações internas básica, que não é, volto a dizer, não deveria, o empresário em si, ele não vai ter tempo de executar, tá? A prioridade do empresário ainda se vê que é o quê? É a compra do produto, seria a base da matéria-prima, e a venda do produto, que já é o produto acabado.
ele muitas vezes ele tem mais foco na compra e na venda Porque no do que operacional. no operacional. É por isso que eu digo, ele não usa o fiscal, o financeiro, o contábil e o RH como uma ferramenta de gestão. E aproveitando que o repasse dessas informações que vem também da área comercial, seja de compra ou de venda, não chegam 100% corretamente na mão do contador. Não chega, com certeza. Então isso camufla muito o resultado e daí a dificuldade de se formar um fluxo de caixa. A dificuldade de se fazer um planejamento com base nas entradas e saídas de mercadoria. Só utilizando os documentos fiscais. É. O detalhe, a despesa, todo aquele. Ali, se ele não passar, o contador também não vai registrar. É. Então, acho que o que é que o senhor me diria se nós tentássemos criar então uma carteira, Eu já pensei. uma carteira informativa, tá? Que dissesse ao empresário as necessidades das obrigações do contador, mas a necessidade dele passar essas informações corretas para o contador, já que é a única pessoa que ele confia, porque o contador é o livro caixa da empresa, não é o livro caixa financeiro, mas é o livro caixa como se diz, dos atos e fatos de uma empresa, que vai gerir o resultado lá no fiscal e vai gerir o resultado, de certa forma, lá no financeiro, né? Então, acho que talvez se fizesse, o senhor concorda que poderíamos tentar desenvolver isso aí? Baseado no que estamos conversando aqui, me parece ser uma necessidade, tá? Pensei até assim, uma ideia uma vez, criar um BI app. Ele lançava tudo pelo celular, porque hoje tudo é celular, lançava a despesa e criaria um BIzinho para ele, um fluxo de caixa, né? BI, e ele teria uma visão pelo próprio celular. Que aí eu já tentei fazer alguns clientes lá, uns fazem e outros não. Aí a dificuldade é essa. O empresário não se interessa. Quando se interessa, desiste do meio do caminho. O caminho de ser empresário não é tão fácil, viu, senhor? Não vou dizer a você. Não é tão simples como parece, por isso. Mas também, se não pensarmos que temos que fazer essas alterações, essas mudanças e essa reestruturação, não vai haver melhoria permanente e contínua. Eu acho que fica mais difícil essa. Mas é muito importante sentir de uma pessoa como o senhor aqui que opera nessa área, que opera nessa região, e que tem essa vivência, esse conhecimento do dia a dia, que sente a necessidade que o empresário tem. Mas eu diria que o empresário, nas grandes empresas, como os órgãos, os setores já estão bem estruturados e já existe uma obrigatoriedade do repasse de informações diretas entre eles para que saiam essas formulações. Nas grandes empresas, o fluxo de caixa, né? Um demonstrativo de resultado, um BI, ou o próprio balanço mensal, ele sai através da conjuntura das informações, né? E que aí facilita a estrutura do próprio contador, do próprio financeiro e de outros. E o empresário, apesar de saber disso, mas ele muitas vezes ele não tem facilitado esse caminho para vocês. Então vocês sentem isso aqui na região e no trabalho que você fez até hoje, você continua sentindo que falta essa abertura de informação. Eu também. A dificuldade é imensa. Inclusive, assim, depois, até para passar em notas fiscais, nossa, a gente tem que solicitar. Tem uma rotina eles criam. Uma rotina de todo mês entregar nota, entregar isso. Mas eu perguntaria agora, forçando um pouco uma resposta sua, seria isso uma consequência do empresário para com os dados necessários à contabilidade ou a falta incisiva do contador de buscar essas informações perante o... Não, é empresário. Porque, no meu caso, eu passo uma relação do que eu quero todo mês. Quero isso. Nota, despesa. Sim, mas agora, quando o empresário não responde, vocês por uma questão talvez de
manter o cliente, o negócio, vocês não se omitem de fazer essa. Tem casos que sim. Tem casos que sim. Infelizmente, tem empresário que não gosta. Sei. Não gosta, tá? E nesse caso, como é que vocês agem? Aí, parte fiscal. Fiz a parte fiscal e tenta pegar as informações máximas possíveis que ele puder Mesmo passar. assim, tem que tentar fazer a empresa sobreviver. Tenta pegar tudo que puder, mesmo ele não querendo ceder, mas consegue. Meus amigos, eu vejo que tem muita luta nessa área de contadoria, essa área de contabilidade em si, e tem muitos ajustes que nós precisamos realmente fazer diante da convivência do contador com o empresário. E eu não vamos aqui distinguir tanto a macro-região do Agreste como a macro-região de São Francisco, que é onde o senhor Emanuel atua, porque me parece que isso é um cotidiano em comum na região, um mais, um menos, mas é um cotidiano dessa forma. Senhor Manuel, nós vamos encerrar nosso papo, tá? Mas eu queria já que o senhor me deixasse aqui um recado para os empresários dessa macro região aqui, que é o sertão de lá. O senhor que atua nessa região, que está aí dando sua parcela de contribuição nesses anos todos, com muita experiência, com muita sabedoria, o que é que o senhor pediria, assim, nessa oportunidade aos empresários? O que é que poderia fazer para ajudar essa área da contadoria, seus amigos de trabalho, para que vocês consigam fazer aquilo que é necessário fazer e entregar para eles os valores que eles precisam tomar conhecimento? Bom, o empresário, eu posso falar o seguinte, que chame o seu contador para ser parceiro, chame ele para conversar, procure saber da sua empresa, como ela funciona, qual é o custo dela, qual é o preço que tiver mais ideal para você. Se você tem lucro ou não, utilize o contador, balanço, DRE, análise de balanço, analise sua empresa e passe toda a documentação que o seu contador pedir, passe para ele, porque ele vai utilizar para o bem da sua empresa. E, inclusive, a análise que o contador pode fazer uma análise fiscal, você pagar menos imposto possível, imposto justo. Então, recomendo, que eu dou o conselho para os empresários, chame o seu contador e seja parceiro dele, que ele vai te ajudar. Vou só lhe apertar um pouquinho, senhor Emanuel, que eu vou lhe perguntar o seguinte: tem empresas, como eu disse, que não tem nem porta para isso. Tem empresas que só tem um dono, 3 ou 4 funcionários, que na realidade às vezes é a esposa, o filho, o genro que trabalha com ele, e que não tem, não tem um nível de conhecimento que possam auxiliar, e o próprio empresário também tem essa falta de conhecimento. Nesse caso, o que se pode fazer? Porque essa ideia que o senhor está dizendo logicamente, seria, digamos assim, a cereja do bolo para a melhoria dessa negócio. Mas, se nós não temos a cereja, como fazemos com o bolo? Nesse caso, o contador vai ter que ver juntamente com o empresário. Vai ter que ir lá na empresa dele, vai solicitar lá os documentos fiscais, as despesas, vai chamar ele no escritório, vai ter que. Sim, mas não tem. Porque se o funcionário tem empresário que não quer passar as informações, o contador não tem como puxar se ele não passar. A gente vai tentar puxar o máximo que nós pudermos. Mas isso é possível porque uma boa gama dos contadores também tem um grupo de empresas, às vezes tem contador que tem 10, 15, 20, 30 empresas, que também não tem tempo de fazer essa proposta que o senhor propôs agora, né? Assim, chamar ele, ouvir, coisa, não dá. Se for fazer isso com todos, o senhor não vai ter tempo, eu acredito, né? Então, por isso que eu digo, tem alguma outra mágica que possa ser feita, e eu vejo até como mágica, né? Hoje a gente consegue alguma coisa, porque a gente está utilizando o Zap, muito o WhatsApp. O WhatsApp a gente consegue muita coisa no WhatsApp. Ele manda foto. Já uma despesa, mandei uma foto. A energia, a água, aluguel, esse do aluguel, ainda consegue estar ajudando a gente mais a usar. Esse daí que antigamente era tudo em papel, era mais difícil. Agora quando pega tudo em foto, ele escaneia, digitaliza, manda para a gente, está sendo um pouco mais fácil, melhor. Mas ainda tem um pouquinho de dificuldade.
Ele passar Sim. mais, melhorou um pouquinho. A informação. Não tem como se criar alguma caixa, alguma informativa. Olha, o senhor, ao pagar isso, coloca isso aqui, coloca isso aqui, coloca isso aqui. Tem. Pelo menos separar, né? Ele manda foto. Ele Manda manda foto. Então seria uma Pagou forma isso. de melhoria. É. Pagou Bate a foto e a manda foto aí, a foto. gente imprime, ou então já transforma em PDF e já arquiva. Não deixa de ser uma boa ideia. Não deixa de ser uma boa Todos ideia. são assim, Chegar mais perto do empresário, empresário. pedir para ele colaborar, mandando toda a documentação, mesmo que seja uma foto. Você pagou alguma coisa ou recebeu alguma coisa, bate uma foto, manda para o contador. Né? Uma planilha, tem clientes que montam planilhas do fluxo de caixa e eles preenchem. Planilha integrada do Google Meet e aí consegue preencher, consegue ajudar ele. Então é parceria. Também o empresário também tem que se interessar. Se ele também não se interessar, o contador também vai chegar lá, vai ensinar e ele não vai querer aprender. Aí é só perder tempo. Bom, meus amigos, como verificamos, não é tão simples aqui em qualquer outra região a vida de um contador, porque depende não só do tamanho da empresa, como também depende da cabeça e da contribuição do empresário e também da interação que existe entre o contador e o empresário. Não é só aquilo de eu te pago e você tem que fazer isso de acordo com o que pode. Eu acho que o que nós vimos hoje aqui, resumindo no que foi visto, precisamos de muita interação. O contador tem que ser realmente um parceiro de mão dadas do empresário. E nada melhor do que um contador como o senhor Emanuel, que realmente já tem experiência, caminho e pelo menos já está habituado a tratar com tudo isso. Então, Emanuel, suas últimas palavras, eu agradeço aqui a sua presença, muito obrigado aqui por ter colaborado conosco, participado. Nós vamos fazer futuramente, provavelmente, outros vídeos com o senhor para manter esse contato. Mas eu agradeço muito e agradecemos a participação de todos. Tá? Vamos colocar essa entrevista no YouTube e esperar que as pessoas vejam e se habituem com isso. Tá? Da minha parte, muito obrigado e deixo suas palavras finais. Obrigado por essa entrevista aqui em Gravatar, na região. Espero você lá no Vale do São Francisco, logo em breve. Na minha região lá também. Provavelmente. E a mensagem que eu deixo para os empresários é: se interessem, chame seu contador para ser parceiro e se interesse mais com a sua empresa. Você resolvam os problemas fiscais, tributários, contábeis e faça seu fluxo de caixa e veja como está a saúde da sua empresa. E é isso aí. Boa noite, obrigado a todos. Até logo.